Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez continuando na área Trump, para pedirmos ao embaixador que comente aquilo que têm sido as atividades comerciais do novo presidente dos Estados Unidos, que relevam também, pelo menos de alguma forma, em determinada parte, da chantagem, que é o que tem acontecido com a Colômbia, em parte com o México, em parte com o Canadá. Aparentemente também se prepara uma coisada do género com a África do Sul e provavelmente também com a Europa, onde toda a gente se mantém calada do ponto de vista da análise política daquilo que é a posição de Donald Trump, sendo que todos os responsáveis da União Europeia, António Costa incluído, explicam uma coisa maçadora que é sim, vamos nos sentar para negociar. Aparentemente, Donald Trump não está interessado em sentar-se onde quer que seja, nem negociar o que for, não é? Como já vimos na questão de Israel e do Médio Oriente, Trump está a cumprir, na realidade, o que prometeu, no sentido de dizer, em particular para os ouvidos americanos, a balança comercial dos Estados Unidos com vários dos seus parceiros é deficitária. É a regra do comércio mundial, do capitalismo mundial, e que, aliás, no fundo, nos foi verdadeiramente ensinada pela doutrina americana. E são as regras normais da globalização, em que as coisas não são exatamente iguais. Nós exportamos para a França a mesma coisa que a França exporta para nós, e para os Estados Unidos a mesma coisa. As balanças comerciais não são equilibradas. Só uma pessoa que não saiba o mínimo de economia internacional é que acha que é normal os países terem as balanças equilibradas, senão o que nós exportaríamos para os países que nos cedem, que nos vendem petróleo. Quer dizer, teríamos que exportar muitos milhões. Ora bem, as balanças comerciais são o que são em função das necessidades de cada país. E os Estados Unidos criaram ao longo dos anos, isso foi considerado, aliás, um feito interessante, uma zona de comércio livre na sua periferia com o seu vizinho do norte, o Canadá, e com o seu vizinho do sul, o México. Esse acordo chamava-se NAFTA, foi revisto no tempo de Donald Trump I, e agora foi posto completamente em causa, porque Trump, ao chegar, e é algo que funciona bem, digamos, para os ouvidos de um cidadão americano, estes senhores estão a exportar para cá mais do que nós exportamos para lá, isto não pode ser, eu vou-lhes pôr aqui umas tarifas grandes. Estas tarifas têm uma grande vantagem, porque são meios orçamentais com que nós podemos beneficiar os cidadãos americanos e até atenuar a nossa dívida internacional, etc. Bom, tudo isso é muito bonito. Acontece que isto introduz, em primeiro lugar, um fator de tensão com esses países. Trump liga isso, atenção, liga isso também à questão do tráfico de drogas e à questão das migrações, que fez parte da sua campanha ser um elemento disruptor da segurança dos americanos. E, portanto, quer mais tropas na fronteira, quer no norte, quer no sul. São fronteiras grandes, são fronteiras muito, muito importantes e difíceis de controlar, e é verdade que são fronteiras por onde entraram, em particular vindos do sul, muitos imigrantes que fazem hoje parte e estão ilegais nos Estados Unidos. Aliás, digamos, os Estados Unidos são feitos por imigrantes ilegais. A própria noção dos Estados Unidos é um país feito por imigrantes e, portanto, agora estes já não interessam, porque já não dão jeito. Ou será que também há uma leitura, digamos, étnica dos imigrantes que dão jeito para os Estados Unidos? Há uns que dão jeito, outros que não dão jeito. E, portanto, isso também é filosoficamente interessante. E, portanto... Bem, mas espalhou-se por todo o lado, Portugal incluído. Exatamente. O que é que houve nos últimos tempos? Em primeiro lugar, Trump disse, temos de tirar de cá já os ilegais, fez um bullying com a Colômbia, o presidente colombiano ainda procurou responder, mas foi ultrapassado, porque Trump disse, eu coloco-vos aí umas taxas alfandegárias tais que vocês não exportam mais nada para cá. Eu estou a imaginar o que serão os empresários colombianos a pressionar o seu próprio governo no sentido de aceitarem umas centenas ou uns milhares de refugiados, de pessoas que vêm repatriadas em troca da manutenção do livre comércio. Depois fez isso com o México, e o México acabou por ceder relativamente, que isto é, vamos mandar mais tropas para a fronteira para ajudar ao controle da fronteira, mais 10 mil guardas.
E fez a mesma coisa com o Canadá. E com o Canadá há aqui um elemento de natureza, digamos, quase psicológica. Quer dizer, o Canadá eu não digo que é um prolongamento dos Estados Unidos, que é um país autónomo, mas é um país que tem uma ligação profunda com os Estados Unidos, é um país que tem um nível de vida e um estilo de vida muito parecido com os Estados Unidos. E mais do que isso, tem estado ao lado dos Estados Unidos sempre, em todo o lado. Aliás, há uma declaração muito interessante de Justin Trudeau, o primeiro-ministro que vai agora sair, no sentido de se sentir quase o país ofendido com as circunstâncias dos Estados Unidos, ao lado dos quais o Canadá sempre esteve, ser tratado desta forma. E, portanto, Trump também recuou. No fundo, Justin Trudeau confirmou aquilo que já era uma decisão tomada no ano anterior, no sentido de reforçar a fronteira, mas ninguém passa pela cabeça de que é a fronteira do norte do Canadá, que se torna uma fronteira perigosa. Quer dizer, no Canadá não vivem, digamos, os criadores de problemas dentro dos Estados Unidos. Aliás, os criadores de problemas dentro dos Estados Unidos está hoje bem provado. No interior. Estão no interior, é o tráfico de droga, que vem de fora, realmente, o fentanyl, esta nova droga que parece que Trump também liga à China, etc. E, portanto, há aqui da parte de Trump houve aqui um avanço e um recuo. Mas, na realidade, a força, tem muita força. Quer dizer, portanto, Trump consegue fazer uma espécie, volto a dizer, um bullying aos seus vizinhos mais fracos, e vai vendendo com isso a imagem interna de um presidente que coloca os interesses dos Estados Unidos à frente dos interesses dos outros, independentemente do interesse dos outros poderem ter validade ou não à luz do direito internacional. Duas notas, uma para a questão do Panamá, onde, de facto, a ida de Marco Rubio, o novo secretário de Estado, o chefe da diplomacia americana, conseguiu fazer com que o governo do Panamá retirasse a concessão dada aos chineses no âmbito da nova Rota da Seda para uma parte de gestão do Canal do Panamá, uma ação puramente, digamos, de pressão política. E imaginemos o que é que por trás disto não estará em termos de outras pressões que terão sido exercidas sobre o governo do Panamá. Panamá esse, onde, recordo, a moeda é o dólar americano, tal como no Montenegro, na Europa, a moeda é o euro, embora não sejam parte do euro. No Panamá a moeda é o dólar, embora não sejam parte do dólar. Isso tem uma explicação da natureza técnica que se pode declinar. E depois temos a questão da China. Trump, em relação à China, com quem tem um comércio brutal e com quem há um desequilíbrio, de facto, nesse comércio brutal, anunciou a imposição de sanções, mas ainda muito mais moderadas do que aquelas que anunciou aos dois países com quem tem uma relação de livre comércio, o Canadá e o México. E, portanto, a China retaliou, mas retaliou baixinho, se assim se pode dizer, com umas pequenas sanções, uma delas sobre a Google, essa que aliás não atua na China, porque a China não deixa atuar a Google por razões de censura interna. E, portanto, falta neste momento o quê? Para além da ameaça sobre a Groenlândia, que já aqui falámos e voltaremos seguramente a falar, vem a Europa. E a Europa, vamos ver como é que o Trump reage em relação à Europa, como é que a Europa reage em relação a Trump, peço desculpa, e em particular como é que a Europa se une nesta resposta, porque nós sabemos que há uma parte desta Europa que vive mais preocupada com as questões de segurança, nomeadamente com a posição eventual de Trump final relativamente à Ucrânia, do que propriamente com as questões de natureza comercial, sendo embora importantes para todos os países europeus. Mas nós sabemos que países como os Bálticos, como a Polónia, como os países nórdicos, estão muito mais preocupados com a questão securitária do que com a questão económica. Isso vai tornar difícil a postura comum da União Europeia em matéria comercial. Enfim, estamos agora à espera do que é que será também, e este é um ponto importante, a reação da União Europeia, que o António falou na primeira parte deste programa, relativamente às ideias da Trump para o Médio Oriente. Ligar-se-ão à questão económica? Eu acho que não, mas com Trump tudo é possível. Mas mesmo nesta questão puramente económica, puramente comercial, embaixador, a falta de assunção política, de uma resposta política, que não ainda negocial ou o que quer que seja, a falta de uma resposta política, um contrapeso político da União Europeia é levemente confrangedora, para não dizer outra coisa, não lhe parece?
Parece, mas eu não estou Era surpreendido. expectável, Não claramente. estou surpreendido. Em primeiro lugar, porque a União Europeia não tem, sobre o ponto de vista, enfim, político-militar, como é sabido, digamos, uma força própria. A União Europeia funcionou sempre mão na mão com os Estados Unidos naquilo que foram as grandes questões internacionais e as dimensões de defesa e segurança. Porque o quadro NATO é essa relação. O quadro NATO é a junção entre os Estados Unidos e o Canadá, por um lado, e alguns países da União Europeia, a maioria dos países da União Europeia, por outro, e fora da União Europeia também, como é o caso do Reino Unido e como é o caso da Noruega, e esses países fazem, e de Montenegro também, já hoje em dia, esses países representam, no fundo, o balanço transatlântico. Agora, a União Europeia não tem mais do que isso. E depois tem outro problema, é que a União Europeia é forçosamente democrática, isto é, contrariamente a um país em que, perante um bullying americano, decide fazer uma resposta e decide baixar as suas expectativas, como o México, como o Canadá, a União Europeia são 27 países. Nós temos que perceber que uma resposta de Bruxelas tem que ser aceite pelos 27 países, o que torna a União Europeia mais rígida na sua própria resposta, mas também garante uma democraticidade maior a essa mesma resposta. Mas evidentemente, retira-lhe agilidade sob o ponto de vista político. E, portanto, eu não estou à espera de grandes surpresas por parte da União Europeia, que vive sob o pânico da questão ucraniana e russa, e que vive agora pressionada pela questão da natureza económica, que é muito importante para a União Europeia, porque a grande força da União Europeia é o seu peso económico. Mas, como disse Jacques Delors, e que nós já aqui repetimos várias vezes, a União Europeia é um gigante económico e um anão político. Claro, voltaremos a falar com certeza dessa questão na terceira parte. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltaremos já de seguida. Até lá, obrigado.